Quinta palestra: Perícias e avaliações de engenharia, introdução e conceitos. Palestrante: Roberto Bressan Nassif. Essa palestra faz parte do ciclo de atividades organizadas pela professora Monique Cordeiro e pela professora Fernanda Lins, com o intuito de trazer assuntos interessantes relacionados ao curso de Engenharia Civil. Essa palestra aconteceu no dia 8 de julho de 2020, às 18 horas. Hoje teremos a quinta palestra, que será sobre perícias e avaliações de engenharia, introdução e conceitos. A palestra será apresentada pelo engenheiro civil Roberto Bressan Nassif, mestre em administração pública e doutor em arquitetura e urbanismo. Alguns já conhecem, ele é professor da UERJ e tem experiência na área de conforto ambiental, gestão de projetos e no tema de hoje, que é perícia e avaliações. Gostaria de chamar a atenção que essa palestra não pode ser gravada e que a gravação dela ou parte sem autorização viola o artigo 46 da Lei 9610 de 98, que trata dos direitos autorais. As perguntas podem ser feitas no chat e no final serão agrupadas e respondidas. Obrigada pela presença de todos e espero que vocês gostem. Um papo com vocês sobre perícias e avaliações. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Nassif, né? Roberto Nassif, lá do DCCT, e vou começar aqui a falar com vocês sobre perícias e avaliações, né? O roteiro, então, que eu vou desenvolver aí na minha apresentação vai ser, primeiro, uma introdução aí, uma conceituação, né? Vou falar um pouquinho das normas técnicas. O número 3, aí, os procedimentos e aplicações. Do nosso grupo de práticas periciais lá da UERJ, e depois eu vou sugerir aí 2 referências, quem gostar do tema e quiser avançar nos estudos, né, para poder utilizar, né. Esse aí, então, é o meu primeiro slide. Todo mundo está conseguindo ver aí o número 1, introdução e conceituação? Sim, Nassif, a gente está vendo direitinho. Então tá. Vamos nessa, então. Adoto, né, nessas avaliações, exatamente a definição que veio da norma da 5674, da NBR 74, eu enxergo um ponto de partida muito importante, né, porque ele diz aí, ó, se a gente for ler, transcrito aí, que é inviável sob o ponto de vista econômico e inaceitável sob o ponto de vista ambiental considerar as edificações como produtos descartáveis, passíveis da simples substituição por novas construções quando são inferiores aos exigidos pelos seus usuários, né? Então, essa é uma definição interessante, porque, apesar do mercado, né, de tentar sempre introduzir nos seus produtos, né, uma imposição, né, dos produtos que os produtos sejam descartáveis, eles tentam fazer isso também com as edificações, né? Então eles tratam as edificações tentam tratar as edificações como produtos descartáveis, né, e que seriam passíveis de substituição. Mas obviamente, né, acho que cabe uma reflexão aqui para a gente fazer, que as edificações, elas não podem ser classificadas como um celular, porque você joga fora, né, quando ele estraga e você joga fora, né, ou como um eletrodoméstico, né. As edificações, elas são bens duráveis. Então, na verdade, o que o mercado tenta é que haja uma circulação, né. Então ele começa a criar estratégias para que haja uma circulação dessa mercadoria, né? Se vocês perceberem, né, eu coloquei aqui um segundo slide bem interessante, né, que ele mostra aí a estratégia do mercado de precarizar, né, as edificações. Então ele tenta transformar as edificações como uma mercadoria. Óbvio, aí um apartamento aí, né,
um imóvel aí lá na China, eu coloquei uma coisa extrema, assim, né? Para a gente poder ter uma ideia de como o mercado ele vai influenciando a vida das pessoas e vai introduzindo desejos, né? E precarizando nossos lares, né? Nossas edificações, seja eles residenciais, comerciais ou que seja uma ponte, uma obra de arte, o que seja, né? Então ele vai fazendo com que haja uma cultura, essa cultura do descartável, né? E coloquei a outra foto embaixo, que é um exemplo também disso, né? Da questão de desejos. Então o mercado que aí embaixo, gourmet, as edificações elas começam a desejo para que haja uma situação. Então, as pessoas são várias, com essa criação de olhar para o imóvel delas ou para a edificação dela, né, e achar que ela já está desatualizada. Então, eles criam esses desejos, né, e a estratégia é toda essa, de você circular a mercadoria. Né? Temos um exemplo também, claro, por exemplo, nas novas unidades agora que estão surgindo, eu sempre falo isso nas aulas, né? As cozinhas não estão tendo mais ralo, você não tem mais ralo nas cozinhas, né? E aí vem no manual de utilização do imóvel lá dizendo, você não pode jogar água na cozinha, você tem que apenas passar, né? E aí ela determinadas coisas aceitam influenciado por esse marketing, né? Tudo que no comum. Então, esse é um ponto. O que eu estou falando? Com base nisso, você tem uma infinidade, né, de situação de conflito. Por quê? Porque a partir dessa premissa, né, de que as edições são bens que elas têm que circular, você começa a ter problemas de qualidade dos materiais, você começa a ter problemas de execução, né? E aí você cria uma infinidade de situações, de tensões, né, e de conflitos entre partes, quaisquer partes, né? Seja de comprador, seja de consumidor, uma relação de consumo, ou uma relação de conflito judicial. Então, a partir dessa gama inteira de situações, a gente entra aí a perícia. Motivação principal da perícia, né? Do todo, assim, seria realmente a informações que são criadas na sociedade. Exemplo dessa motivação, né, que eu já comentei, são exatamente ações judiciais, né? Então, o perito ela pode visitar nos processos, né? Administrativos, né? Esses são alguns exemplos que eu dei. Né? Quando você pode ter também perícias para né, se tiver que fazer compra. O próximo slide que eu estava falando para vocês é que exatamente a partir, né, da precarização das edificações e desse tratamento, né, que o mercado ele incentiva, né, da circulação, você tem uma infinidade aí de situações de tensão e de conflito. E aí que exatamente é a motivação que a perícia, as motivações da perícia, né? Ela inicia exatamente nessa infinidade de situações de tensão ou de conflito, que eu vou mostrar algumas aí para vocês, certo? Tudo bem? Alguém dá um alô aí para... Oi, Nassif, tudo certinho. Ok. Então tá, vamos lá. A primeira delas, então, que o perito ele atua, né, é exatamente nas ações judiciais. Então, é o que eu estava falando, que muita gente pensa que o perito ele vai atuar
somente nas ações judiciais, né? Existe um campo vasto aí de atuação do perito, e um deles é ele atuar exatamente nas ações judiciais e nos requerimentos administrativos, né? Mas nós temos outras áreas, como, por exemplo, a alienação de bens, compra ou locação de bens pela administração pública, né? Então tem a legislação aí, a 866, que diz que a administração pública vai comprar, precisa ter a avaliação de um perito. Isso aí seria um segundo campo. Um terceiro campo é quando o imóvel desapropriação, o perito ele vai ter que avaliar o imóvel, ele vai ter que dizer quanto que vale aquele imóvel para fins de indenização, né? Então, para que seja feita uma justa indenização, o perito ele vai financiamento imobiliário, né? Muitas das vezes a econômica, por exemplo, avaliação também, né? Tem gente que trabalha com avaliação de caixa econômica, é um campo, né, extrajudicial, que o perito pode atuar, certo? E por fim, aí um outro, né, desenho, a determinação do valor real para fins de tributação. Então, as prefeituras, né, elas fazem um esforço muito grande, que é aquele mapa de valores, né, da cidade, né, e peritos também, eles atuam nessa área, né, avaliando imóveis para fins de tributação, né? Então, essas são algumas situações, né, da atuação de um perito, mas sempre que alguém, né, precisar de uma análise, né, de uma avaliação de um bem material ou conceitual, ele vai chamar a estimação da gestora do dito. Então, podemos seguir? Sim. Então, esse próximo slide, ele é um slide que é onde as pessoas perguntam muito, né? Me perguntam muito, mas eu não entendo muito bem o que é uma perícia, uma avaliação, o que é um exame, uma vistoria, né? Se tem alguma coisa dentro de quê? Perícia é um tipo de exame, vistoria é um tipo de perícia, o que é que eu não entendo nada disso, né? Então essa é uma confusão, uma primeira confusão que a gente tem que esclarecer, né? E aí eu trago para vocês aqui a definição exatamente da NBR 14653, que é a norma de avaliação de imóveis, né? Ela vem trazendo, então, definindo, né, que uma perícia é uma atividade técnica realizada por profissional com qualificação específica, que nem está aí, né, para averiguar e esclarecer fatos, verificar o estado de um bem, apurar as causas que motivaram determinado evento, avaliar bem seus custos, frutos ou direitos, né? Então, o grande campo, né, pode dizer assim, é exatamente a perícia, a atividade pericial que decorre da perícia. Então, e quais são as espécies de perícia, né? O Código de Processo Civil, ele traz aí, ele define muito bem aí as espécies de perícia, né, como sendo de 3 tipos aí: as avaliações, os exames e as vistorias, certo? Só que o que acontece? A avaliação, como ele é um campo, um setor que aumentou muito, que se expandiu muito, cresceu muito, né? Ele acabou, tanto que vocês viram o título da minha palestra, é Perícias e Avaliações, né? E o próprio IBAP, que é não sei se vocês estão vendo aí o símbolo lá em cima do IBAP nacional, né? Que é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícia em Engenharia, tá vendo? No próprio nome dele, da criação, ele diz avaliações e perícias, né? Então, a avaliação ela é uma atividade ela é uma atividade tão importante que ela acaba saindo um pouco, né, do âmbito das perícias e acaba tomando um rumo próprio, né? Mas ela não deixou de ser uma espécie de perícia, né? A avaliação ela é definida também pela norma como um conjunto de conhecimentos técnicos e científicos especializados aplicados à avaliação de bens e direitos. Se vocês então reparem,
que ela está contida dentro da perícia, né? Então, você pode ter uma perícia que tem como espécie uma avaliação. Então, um tipo de perícia é uma avaliação, né? Tudo bem. E o exame e a vistoria? Né? O exame e a vistoria também são espécies de perícia, sendo o chamado exame, né? Quando você tem uma inspeção acerca de coisas móveis, então de pessoas, né? De semoventes, de livros ou de documentos. Então, quando você tem isso, você vai fazer um exame. E quando você tem faz a vistoria, é exatamente a inspeção dos imóveis. Então, quando você tem bens imóveis, ele classifica. Quando você tem bens imóveis, a gente vai fazer uma inspeção nos bens imóveis, você vai fazer uma vistoria. E quando você vai fazer os bens móveis, você vai fazer um exame, né? Então, quando você tem uma perícia médica, por exemplo, o médico ele vai fazer um exame para o paciente, é isso? E quando a gente está indo a campo, por exemplo, numa perícia lá da Ampla, nós estamos fazendo uma vistoria, né? num bem imóvel. Então, eu acho que esse aí é um bom ponto de partida para poder esclarecer aí esses conceitos que às vezes se misturam. Certo? Bom, todo mundo está vendo aí o próximo slide aí das atribuições e competências? Não. Opa, eu já mudei aqui. Normalmente demora um pouquinho, né, Cif? Pode ir falando que depois ele vai aparecer, que Apareceu. não é tão rápido, tá? Apareceu. Ah, tá bom, mas consegui finalizar o slide anterior, né? Isso é uma coisa boa. Conseguiu, a gente viu tudo direitinho e agora a gente já tá vendo o próximo. Tá, vocês acham que a minha fala ela não está casando com a hora da apresentação do que aparece no slide? Não, demora um pouco na migração mesmo. É do próprio sistema Tá. mesmo. Então, quando falar, então só espera um pouquinho que aparece. Tá. Então, a partir daí, o que nós temos? Nós temos aí a legislação, não sei se vocês já viram essa legislação, né? Temos engenheiros também aí na sala, né? Mas é a Lei 94, que é o decreto, né, a lei, né, que regula o exercício das profissões do engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo. Então, se você for olhar aí, nós temos atribuições, né? A lei aí ela nos define atribuições, e dentre elas está destacado aí na letra C, né, os estudos, projetos, analisações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica. Então, esse aí é um grande destaque, né, onde na própria nossas atividades como engenheiros, a gente pode realizar esse tipo de trabalho, né? Já fui para o próximo slide. Não sei se a hora que mudar aí, Estamos vocês me avisam. vendo. Pode continuar. Ah, tá bom, beleza. Então, as normas técnicas, então, que vão reger, as normas técnicas fundamentais e principais que vão aí orientar os peritos, né, os engenheiros peritos, elas são duas, né? A de perícia de engenharia na construção civil, que é a NBR 13752, né, onde ela vem descrevendo todos os trabalhos periciais, né? E a de avaliação de bens é a norma NBR 14653, né? A 14653 dividido aí em 14653-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então ela tem 7 partes, né? Cada parte foi se desenvolvendo e foi sendo atualizada com o tempo. Mas nós temos aí a norma de avaliação de bens, com essas 7 divisões aí, tá vendo? Em procedimentos gerais, no imóveis urbanos, rurais, empreendimentos, máquinas, né, recursos naturais e ambientais, patrimônios históricos e tal. Então, esse aí é um ponto interessante. E como que vai ser a atuação do perito, então? O perito, ele, a partir dessas duas normas, né, a norma de perícias e a norma de avaliação, o que ele vai fazer? Ele vai combinar, né, aquelas duas normas com a norma dependendo do objeto, né? Então, se nós estamos analisando então uma edificação, né? Nós temos aí a 15755, que é a norma de desempenho, né? Muito conhecida. Nós temos aí a 12721, que é de custo unitário, né?
Eu fiz questão de colocar essa última aí, a 9452, que é uma que nós vamos fazer agora de uma inspeção em uma ponte, lá em Itaboraí. Né? Então, o que o perito vai fazer, então? Ele vai ter que colecionar, né? Ele vai ter que se preparar, né? Para o tipo do objeto da perícia que ele vai fazer. Né? Então, baseado nos rurais fundamentais, ele vai ver qual a área que ele está atuando, qual o objeto da perícia, e ele vai destacar, então, conforme o objeto da perícia, destacar as normas correspondentes. Certo? Aí fui para o próximo aí, se alguém puder dar um ok aí. Perfeito, pode continuar. Opa, beleza. E qual é o produto, então, da perícia? O produto da perícia, né, é o laudo técnico. Então, se você for lá na 13752, né, que descreve as perícias, ele descreve que o documento final, né, que vai ser produzido pelo profissional, ele vai ser um laudo. Né? E o que o laudo técnico tem que ter? Ele vai ser uma peça na qual o perito, o profissional habilitado, relata o que observou, apresenta suas conclusões. Né? O que ele fundamentalmente precisa ter? O que o laudo técnico precisa ter? Ele precisa ter a indicação do contratante, e se tiver um proprietário, né? Ele vai fazer a descrição da perícia aí, com a data e o relato da vistoria que foi realizada, né? O diagnóstico, a pesquisa, a metodologia que foi utilizada, os resultados obtidos, toda a memória de cálculo, né, para ser mostrado como que o perito chegou naqueles resultados, né? O nome e assinatura dele, o CREA e a ART, né? A anotação de responsabilidade técnica. Que ele vai ter que se responsabilizar pelo que ele está escrevendo no laudo, certo? Bom, aí eu fui pegando uns procedimentos e umas aplicações aí recentes para mostrar para vocês, né? Acredito que todo mundo tenha acompanhado aí o próximo slide aí das trincas. Monique, dá um ok aí, avancei, tudo bem? Perfeito, Nassif. Agora tá indo direitinho. Se por acaso não aparecer, eu te aviso, tá bom? Então tá bom, agora eu vou direto. Essas aí, então, são alguns exemplos aí de umas patologias, né, que aparecem frequentes aí dos nossos laudos, né, nas situações que a gente encontra, que é exatamente as trincas, né, e as fissuras nas edificações, empoçamentos e infiltrações, né, caimento, aí eu coloquei aí os principais problemas de patologia que a gente encontra aí, a falta de caimentos nos banheiros e nas varandas, né, o acústico também, o desplacamento de revestimento de fachada, né, deficiência de estanqueidade também, né, em reservatórios, né, como as cisternas, né, e em piscinas, né, em outras áreas aí que são passíveis de infiltrações, não é isso? Então, esse aí é um primeiro problema. E, falando de patologia, então, né, a gente tem que definir, classificar as patologias, né, porque o perito ele vai ter que colocar no laudo dele, quando ele está falando sobre patologias, ele vai ter que colocar exatamente a origem dessas patologias. Né? Então, a 13752 ela vem também muito corretamente definindo a origem dessas patologias e o tipo dessas patologias, né? Como elas têm que ser tratadas, e ela divide em 4 aí, né? Então, nós temos aí o vício, o defeito, a avaria e a depreciação, certo? O vício, então, seria uma anomalia, né, naquela edificação decorrente de falha de projeto ou execução que afeta o desempenho de produtos ou serviços ou os tornam inadequados aos fins a que se destinam. Então, quando nós temos aí um vício que a gente chama aí de vício construtivo, né, eles são aí as anomalias decorrentes de falhas de projeto, né, ou então pode ser uma falha na execução, né, e que realmente afetam o desempenho daquela edificação. Né? Então, tornando eles inadequados. Né? Então, sempre que vocês ouvirem falar aí de vício, né,
de vícios construtivos, vocês já sabem do que está sendo falado, né? Vícios lá na sua origem. A norma define defeito como também uma anomalia decorrente de falha de projeto ou de execução, mas que podem causar danos efetivos ou representar ameaça à saúde e à segurança das pessoas, certo? Então, quando a gente estiver falando de defeito, né, vai ser também uma anomalia decorrente de falha, mas que representa uma ameaça ao ser humano, ou segurança ao ser humano, né? Esses vícios, essas duas classificações, né, tanto o vício quanto o defeito, eles podem ser aparentes ou redibitórios, que na verdade são ocultos, né? Então, para a gente começar a entender aí o linguajar, né, do setor, muito comumente você vai ouvir falar e as discussões técnicas vão girar em torno de vícios redibitórios. Então você vai ouvir falar, isso aí é um vício redibitório, não, é um vício aparente, né? Um problema, por exemplo, numa fundação, né, onde foi feito um dimensionamento errado e ocorrendo um recalque aí ao longo dos anos, né, o que você tem ali? Você tem um vício, né, redibitório, é um vício oculto. Muitas das vezes você não consegue, simplesmente olhando, né, fazendo uma inspeção local, se deparar com a anomalia. Então, ele é chamado de vícios ocultos, vícios ou defeitos ocultos, né? Os aparentes são aqueles que a gente consegue identificar facilmente numa inspeção visual, né? A avaria, a norma define como um dano causado a qualquer bem, né, por qualquer causa ele externa, né? Então, nós temos aí a avaria, é um pouco mais intuitivo para a gente, né? A gente fala que um bem está avariado, né? E a depreciação também é uma definição interessante aí, porque ela é dividida em 5, né? Então, quando a gente fala em depreciação, a gente tem aí a decrepitude, né, que é uma depreciação normal pelo uso, né? Então, o perito ele tem que saber identificar e classificar quando aquela depreciação ela é oriunda de uma decrepitude normal, né? Quando é uma deterioração, né, que é uma depreciação com uso ou manutenção inadequada daquele bem. Quando é uma mutilação, é uma retirada de parte, né? Também esse é intuitivo. Né? Uma obsolescência também, quando você tem uma superação tecnológica daquele bem, né? Essa também é bem intuitiva. E a desmontagem também, quando você tem aí os efeitos deletérios decorrentes de trabalhos normais da desmontagem. Então, quando você precisa montar e desmontar alguma coisa, né, algum bem, você pode ter aí uns efeitos deletérios em consequência dessa imagem. Né? Então, você vê que começa a clarear um pouco, né, a organizar a nossa cabeça com relação à depreciação. Né? Geralmente, o maior volume de casos é exatamente falando da deterioração, né, que algumas partes tentam provar, né, que foi a culpa daquele mau desempenho de deterioração de quem está utilizando, e outras partes tentam provar que não, que é um vício, que aquilo dali era um vício construtivo, que houve uma utilização normal e que aquele bem, né, ele foi adquirido já com um vício construtivo. Né? Então, existe um campo muito grande de perícias nesse sentido. Né? Bom, falando um pouquinho de avaliação, então, né, porque falamos um pouco de patologias, vamos falar agora um pouquinho de avaliação. Né? A avaliação de imóveis, então, ela é uma atividade que eu já fiz, né? Uma atividade que tomou tanto volume que ela já se desprendeu da perícia, daí a confusão. E a avaliação, ela fundamentalmente, ela se sustenta em 2 pilares, que é exatamente na obtenção do custo e do valor do imóvel. Né? E o custo é exatamente, né, o quanto a gente desprendeu para exatamente quanto, né, custou aquele bem, né? E o valor, existe alguma coisa agregada no custo, né, de reprodução
ou no custo de construção, né, daquele bem, e existiu alguma coisa que ele teve alguma coisa fez com que ele passasse de um custo para um valor. Não é isso? A norma define como valor a quantia mais provável pela qual se negociaria voluntariamente e conscientemente um bem numa data de referência dentro das condições do mercado vigente, né? Então, a norma define muito bem também, né? Então, seria alguma coisa a mais, né? Um percentual a mais em cima do custo de construção, onde você vai negociar voluntariamente e conscientemente esse bem para uma data de referência, certo? Como é que é feita, então, a avaliação de imóveis, né? A primeira classificação que você tem é você exatamente classificar o objeto que você está avaliando, né? Então, você tem, por exemplo, os terrenos, né? Os que podem ser lotes, glebas, né? Você tem as benfeitorias, né? Podem ser casas, né? Ou imóveis residenciais, né? Edificações residenciais, edificações comerciais dentro dos terrenos, né? E você pode ter o terreno com a benfeitoria. Você pode estar avaliando máquinas e equipamentos, você pode estar avaliando instalações e você pode estar avaliando os frutos. Então você pode ter o que é chamados os frutos, os aluguéis, né? Os arrendamentos, as explorações, você pode ter uma jazida, fazendo uma análise de exploração de jazida, por exemplo, né? E você pode ter fazendo uma avaliação de uma servidão administrativa, né? Como a passagem de uma linha de energia numa fazenda, por exemplo, né? Num imóvel rural, né? Então é um direito. Então você tem que avaliar quanto vale aquela servidão administrativa ali para a passagem de uma linha de transmissão de energia de alta tensão, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né, que a avaliação de imóveis, então, ela se inicia, né, exatamente na classificação do objeto. Então, o que eu estou avaliando, certo? Bom, e aí para você chegar no valor, a norma, ela preconiza, ela recomenda que, preferencialmente, você tem que usar uma metodologia chamada método comparativo direto de dados do mercado, né? Então, como é que funciona essa metodologia? Você vai realizar uma vistoria e aí você vai ter o seu imóvel avaliando, que eu coloquei na figura um imóvel aí do meio, né? E aí você vai ter que comparar esse imóvel com imóveis que você consiga trazer e colecionar para comparar, né? Então você vê que eu coloquei o imóvel A, o imóvel B e o imóvel C, né? E aí nós temos que realizar alguma atividade, né? Alguma atividade para que a gente consiga, através de uma amostra representativa, trazer valores de elementos diferentes para que a gente consiga avaliar o nosso bem em questão, né? Esse aí é o que a norma indica. Para isso, o que a gente faz? A gente precisa analisar o A, o B e o C, e a gente usa fatores de homogeneização. O que são fatores de homogeneização? Exatamente essa passagem, né? Essa transformação chamada de homogeneização, né? O que é homogeneização? Ela é exatamente você colher elementos com características que você achou similares ao avaliando, né? E aí você homogeneizar para poder chegar no valor do bem, né? Então, alguns fatores são fatores de comercialização, fator de área, fator de localização, de testada, de melhoramentos públicos e de zoneamento. Então, pode ser, por exemplo, que o imóvel C ali, que vocês estão vendo, né, ele não seja um imóvel que esteja nas mesmas condições, né, de conservação do imóvel que eu estou avaliando, mas ele pode ser que ele esteja próximo. Então, o fator de localização dele vai ter uma aderência grande, né? A área também, você pode ter imóveis que você está pegando, né, com áreas similares à área do avaliando. Então, você vai ter que escolher elementos para comparar com o elemento que você está avaliando. Então, esse aí é a primeira metodologia e que a norma diz isso. Ela diz o seguinte, vou dar um exemplo. Se você está avaliando, por exemplo, um imóvel lá
né, em São Gonçalo, uma determinada rua, no quarto pavimento de um edifício. Por que a norma preconiza isso? Porque se você está avaliando, por exemplo, o 403, né, se você conseguir elementos da amostra do 402, do 401, no mesmo pavimento, né, do 412, do 418, eles vão estar vão ser elementos mais representativos, né, se você conseguir colher no mercado ofertas ou transações daqueles bens que são próximos e com características similares ao que você está avaliando, a sua avaliação vai estar mais próxima da realidade e você vai conseguir chegar no justo valor. Certo? Ok, o outro método que a norma indica também é o método da quantificação de custo. Né? Então, o que diz esse método? Ele diz o seguinte, bom, se você não conseguiu utilizar o método de comparativo de dados de fazer, você tem que fazer uma quantificação do custo, de quanto é que vai custar aquele bem. Né? Então, para isso, a gente lança a mão aí de utilizar o valor de CUB, né? A gente faz orçamentos de obra, analíticos bem detalhados, mostrando mão de obra, né? Os insumos, lá, os recursos, né? de materiais e mão de obras, e a gente vai fazer uma quantificação do custo para poder saber o valor daquele bem, certo? E aí a norma dá ainda como principais, né, os métodos principais, o método evolutivo e o método involutivo. Né? Vamos dizer que você esteja avaliando um terreno e uma edificação nesse terreno. Né? Você tem que levar em consideração que o terreno sozinho ele vale um X. A edificação para você construir vale um Y. E quando você junta os dois, que você tem terreno mais benfeitoria, né, você ainda tem então valores diferentes. Né? O custo de um terreno com mais um custo de uma edificação, ele não é o custo de venda do final do seu bem. Né? Então, para isso, a norma ela apresenta um método evolutivo, que é exatamente esse método que eu falei, de você combinar o método comparativo direto com o método da quantificação de custo. Então, você vai utilizar uma metodologia onde você vai mostrar o seguinte, olha, eu avaliei o terreno, pelo comparativo direto, o terreno vale tanto. Eu avaliei a edificação pela quantificação do custo e a edificação vale tanto. Né? Existe um fator de comercialização, que é exatamente um ganho em cima, né, por conta da combinação de um terreno mais benfeitoria. E aí, esse é o método evolutivo, onde você vai demonstrar como que você chega no valor final do bem. Né? E o método involutivo é um método utilizado em último caso, como você não tem uma situação onde você não tenha nenhum elemento para você fazer um comparativo direto e você também não consegue quantificar. Então vamos dizer que uma pessoa tem um terreno no centro da cidade, do Rio de Janeiro. E aí a prefeitura vai desapropriar aquele terreno, por exemplo. Né? O dono do imóvel está dizendo, ele vai alegar o seguinte, olha, eu tenho um terreno no centro da cidade, eu poderia fazer aqui uma edificação comercial com tantos pavimentos e tal. Então o método involutivo, ele diz o seguinte, que você tem que criar um cenário, né, e você tem que fazer um orçamento, e você tem que criar um cenário economicamente mais viável, né, que você consiga avaliar aquele bem. Então, quanto vale um terreno na cidade? Né? O terreno no centro da cidade, ele vale uma expectativa, né, tirando a parte física dele ali, de ser um terreno, né, ele vale a expectativa de um direito de utilização daquele terreno. Né? Então, a pessoa pode criar um estacionamento? Pode. A pessoa pode fazer uma vila de casas? Pode. A pessoa pode fazer uma edificação comercial? Pode. Né? E aí o que você tem que avaliar? Você tem que olhar a vocação daquela localidade, né? No centro da cidade, você, dependendo de onde seja, você olha em volta e você vê qual é a vocação. São prédios, edificações de 20 andares, comerciais, com lojas embaixo, né? E aí você começa a tratar esse método como uma criação de um cenário futuro para que você consiga dizer quanto vale aquele terreno no centro da cidade. Foi um exemplo que eu dei, certo? Então esses aí são as principais metodologias aí de avaliação de imóveis. Né? Nós estamos ali reunidos ali no GPP da UERJ
né, na sala 5024A. Nós estamos ali na Faculdade de Engenharia, ali no 5º andar, né? Estávamos, né, até antes da pandemia. Agora estamos aí virtual, né? Mas nós estamos ali criamos aí esse grupo em 2019 agora, e nós montamos um grupo, já estamos com 8 alunos trabalhando com a gente. A gente está trabalhando em 4 áreas estruturantes aí, que são essas 4 áreas que eu estou mostrando para vocês aí, que são patologias e edificações, né? A gente está trabalhando com avaliação de imóveis e demarcatórias, ações demarcatórias, que eu não tive a chance de falar para vocês aqui de demarcatórias. Estamos fazendo também algumas perícias de estudos ambientais. Também não consegui falar para vocês nessa palestra, porque o tempo é muito curto, né? E estamos atuando também nas concessionárias de serviços públicos. Então, Ampla, Light, né? SEDAI, SEG. Então, essas fotos aí, por exemplo, que eu coloquei aí embaixo, elas são aí os alunos lá do GPP indo a campo, né, e vendo uma perícia que a gente fez no lado esquerdo de uma perícia da Ampla, onde a gente estava fazendo uma aferição do medidor, né, e na da direita é o da Águas de Niterói. Então, também um problema de vazamento e aferição do medidor de águas, né? Então, estamos lá na sala 5024A. Se alguém tiver interesse, temos aí o e-mail, perícias.engine@hotmail.com. Se alguém tiver interesse de entrar em contato com a gente ou de participar, pode ficar à vontade. E, por fim, aí, as 2 referências que eu estou sugerindo para vocês, né, para se vocês quiserem começar a ter contato aí com a área de perícias e avaliações. O primeiro é um livro aí da Simone Ferguson, que é A Perícia de Fatos, né, um livro bem introdutório assim, e bem resumido. Eu acho que é uma boa leitura inicial, né? E o manual de avaliações e perícias do José Ficker, ele é um pouco maior, assim, mais extenso um pouco, mas também é uma boa referência aí para quem quiser iniciar aí nesse campo aí de perícias e avaliações. Tá? Era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Acho que eu consegui chegar até o último slide, né? Nassif, Oi. a internet é assim mesmo. A gente começa todas as nossas apresentações, em algum momento dá algum problema mesmo, mas no final deu para te acompanhar tranquilamente, tá? Ah, que bom. Vamos começar as perguntas. Ainda não temos nenhuma pergunta no chat, mas vou passar para a Fernanda, que ela tem uma pergunta para te fazer, e depois, se não tiver, eu faço também uma, tá? Tá bom. Eu vou abrir eu vou parar minha apresentação, não é isso? É melhor, né? Pode parar que aí a internet também fica mais fácil para você seguir. Tá, vou parar minha apresentação então e vou voltar aqui vou botar minha câmera de volta aqui para que vocês possam me ver aí, né? Deixa eu olhar aqui no... eu vou esperar aqui as perguntas. Era mais um comentário mesmo que eu queria fazer. Logo num passado, um bocado passado, eu fiz aquela prova de período civil da polícia e cheguei até a começar o curso, né, de formação. E eu não sei se você tem algum contato e tal. Eu acabei decidindo seguir um outro caminho, mas é uma opção, né, para os alunos, né, é uma opção de trabalho, um concurso desse tipo. Tem para a Polícia Civil, tem para a Polícia Federal. Eu lembro que tinha uma prova física de corrida, mas nada muito, muito complicado. E a prova era uma prova para engenharia civil, né, era uma prova específica. E eu acho assim, eu segui um outro caminho, mas era uma área assim, bem interessante. Eu cheguei a ver alguma coisa no curso. E aí eu não sei se você tem alguma coisa para comentar nesse sentido, assim, dessa parte da perícia. Você chegou a ter algum contato com alguém? É uma parte muito interessante, sim.
porque as polícias, né, a civil, a Polícia Federal, elas têm a parte que cabe a elas, que é a parte do inquérito, né? Do inquérito. Então, nessa parte, que é uma parte de produção de provas também dentro dos processos, né? Que é uma parte de inquéritos, existe também a parte de produção de prova pericial, né? Então, a polícia, as delegacias federais e estaduais, elas vão investigando o fato até para chegar no final e aquilo ali virar um processo ou não, né? Mas até você chegar nessa fase daquilo virar um processo ou não, existe todo um percurso aí. E dentro desse percurso de apuração dos fatos, existe a fase pericial, né? Então, é uma fase legal também. Foi até legal você falar, que eu vou até incluir essa parte ali no meu slide, né? Nas modalidades. Mas é uma parte que o engenheiro pode atuar também, né? Fazer um concurso para essa parte, porque é uma fase pré-processual, né? É uma fase onde o engenheiro perito, né? Tem perito médico também, tem perito contábil e tem perito de engenharia também. É uma fase onde ele vai estar participando da apuração dos fatos, né? Para saber se aquilo vai ser denunciado, então se aquilo vai virar um processo ou não. Porque se a polícia, ela nessa apuração dos fatos, ela chega à conclusão de que os elementos não são suficientes para incriminar alguém, aquilo não segue em frente e aí a justiça não aceita aquilo. Ela simplesmente encerra o inquérito e aquilo não vai para frente. Agora, se ela acha que ela tem elementos para aquele processo judicial, ela vai colher todas essas provas, essas fases todas, e aí aquilo dali vai virar um processo judicial já embasado em cima de um inquérito, né, e esse inquérito já tendo a participação de um perito dentro desse inquérito. É muito interessante. Assim. A Bruna, aqui no chat, ela perguntou como é que ela faz para participar do grupo do GPP. Pô, no grupo do GPP é só você entrar em contato comigo, em contato com a gente, e agora não mais ir lá na sala, porque nós não estamos lá, estamos doidos para voltar, né, logo, em breve, mas nós estamos aí, é só você mandar um e-mail para a gente, ou então telefone, um WhatsApp, falar com alguém, não tem problema nenhum. A gente criou a ideia desse GPP, desse grupo de práticas periciais, é exatamente a ideia dele, é como o direito tem com o escritório modelo. Então, os alunos vão entrando, vão chegando, a gente tem os alunos trabalhando com perícias de concessionárias, e o aluno vai passando por todas as fases ali, vê perícia de ampla, vê perícia de light, de SEDAI, faz avaliação de imóveis, passa por patologia da construção civil, então vai fazer perícia de ponte, vai fazer perícia de infiltração, né, vai fazer avaliação de imóveis, vai fazer ambientais. A ideia é que o aluno consiga, como o aluno do direito tem um escritório modelo, uma vez ele entrando ali, ele conseguir ver na prática e passar por todas as áreas, entendeu? Então, essa que é a ideia. E quando ele se formar, ele sai do GPP tendo aquela experiência ali com a prática, né? É um projeto de extensão. A gente conseguiu ser aprovado o projeto de extensão pela UERJ, a gente está com um convênio com a Defensoria Pública, né? Então a Defensoria Pública está enviando para a gente processos para a gente atuar como os assistentes técnicos da Defensoria Pública. Então a Defensoria Pública vai mandando os processos, os casos, e a gente vai a campo, faz as vistorias e produz os laudos, entendeu? Quem quiser pode participar, não tem problema nenhum. É muito bem-vindo. O Lucas, ele pede aqui para passar o e-mail novamente. Passar o e-mail novamente? O e-mail de contato. pericias.eng@hotmail.com. Quando a gente ia criar um e-mail da UERJ, a gente entrou nessa pandemia aí. Não conseguimos criar ainda um e-mail da UERJ, mas a gente vai criar um e-mail para o grupo. Acho que alguém mandou no chat aí, mas acho que é perícia. É com essa, não é, Nassif? A Ianca corrigiu ali. Conhece. É perícia. A Ianca corrigiu, colocou isso, no perícias. Porque a gente ia criar um e-mail da UERJ e tal, já tinha ido lá na Dinfo, mas aí veio a pandemia e a gente não conseguiu criar. Então, por enquanto, a gente está com esse Hotmail mesmo, e estamos aí com o Hotmail e pelo WhatsApp aí também, criando nossas reuniões virtuais, né? Nós já estamos aí com
com 38 perícias, vistorias agendadas aí para quando a gente voltar. Né? Então a Na gente já CIF, está com quantos 38 alunos já vistorias. tem Nós já envolvidos? temos 8 alunos. Nós já temos 8 alunos e envolvidaços, assim, indo a campo, participando, fazendo laudo. A gente está botando os nossos laudos aqui no Dropbox. Então, os alunos vão colocando e a gente vai revisando. A gente vai construindo os laudos em conjunto. E os alunos, agora em agosto, eu espero que a gente consiga voltar a campo. Então, eu consegui fazer, antes da pandemia, eu consegui fazer 3. Não, nós conseguimos fazer 6, eu acho. 6 vistorias a campo. Os alunos todos foram a campo, fomos em São Gonçalo, fomos em Itaboraí, perícia no centro também, tem perícia em Friburgo, tem perícia no Meier, tem perícia em tudo quanto é lugar aí. Então os alunos foram lá. Vale. Não, é te fazer 2 perguntas que talvez os alunos não fizeram, mas que podem estar interessados em saber, né? Como é um projeto de extensão, como é que funciona para eles isso dentro da graduação, né? E se existe alguma forma de remuneração nesse projeto de extensão? E assim, também a questão da assinatura, o projeto como de é que extensão fica? O que acontece? O projeto de extensão, ele agora ele foi, como a gente foi aprovado lá no DPEST, né, lá na CR3, né, ele foi aprovado como um projeto de extensão. Então, pelo que eu vi, os currículos eles vão ter que ser agora, a gente até está discutindo isso nos departamentos, né, porque o aluno ele vai ter que ter um mínimo de carga horária de extensão, não é isso? Então, o aluno ele vai poder, na verdade, a faculdade de engenharia ela vai ter que criar vários grupos e várias formas do aluno poder conseguir cumprir essas horas de extensão, né? Uma delas aí é o GPP, que é o grupo de perícias, né? Tem lá do Pecorelli também de carros elétricos, né? Então tem várias iniciativas. Eu acho que até a própria Hidros, empresa júnior, foi considerada como uma extensão, né? Então assim tem vários professores que têm iniciativas de extensão, né? O aluno ele vai receber um certificado, né, onde ele participou de um projeto de um grupo de extensão das atividades e tal, e ele vai receber uma declaração para ele poder utilizar aquilo como computar as horas de extensão dele, né? E com relação à remuneração que você está falando, nós estamos viabilizando junto da defensoria que eles paguem a gente uma ajuda de custo, entendeu? Então, na verdade, a gente só tem um bolsista oficial, que é o Vitor. Ele não pôde participar porque ele tá numa outra aula agora também, mas a gente ganhou uma bolsa para esse projeto de extensão. A UERJ deu para a gente, no projeto de extensão, uma bolsa de extensão. Então eu tenho uma bolsa de extensão, mas o convênio com a defensoria, ele prevê a remuneração para a gente de uma ajuda de custo, entendeu? Então os alunos eles vão conseguir receber alguma coisa para processos que a gente consiga fazer lá pelo GPP. A gente conseguiu viabilizar aí uma remuneração e um certificado para as pessoas aí que cumpriram as horas de extensão, entendeu? E a questão da assinatura desses laudos, que os alunos vão como se fossem estagiários, correto? Exatamente. A responsabilidade, por enquanto, ela recai toda em cima de mim, né? Não tem jeito, porque o convênio com a defensoria, eu que sou o coordenador. Então, eu é que coloco meu CREA, assino. Até tô vendo a possibilidade de colocar o aluno junto, assinando junto, só para, de repente, ele computar aquilo como uma atividade realizada, né? Dizer que ele... Porque no direito eles fazem assim, o advogado assina a petição e aí bota estagiário embaixo. Eles têm lá o estagiário assina também, para dizer que participou ali, entendeu? Mas a responsabilidade mesmo civil, né, e criminal mesmo, ela recai sobre mim, que sou o coordenador do GPP. Interessante. É porque eles não perguntaram, mas são dúvidas que podem surgir, né, pelos alunos. Não sei se mais alguém tem mais alguma pergunta. O CREA que vai estar lá, o CREA que está lá é o meu mesmo. Então, a RT é tirada por mim e o CREA, a responsabilidade toda é minha. Não sei se mais alguém tem. Eu tinha também uma outra pergunta para te fazer, porque na área de perícia judicial, geralmente o juiz indica um perito. Só que, apesar de ter alguns cursos, né, que a gente vê, normalmente recebe do CREA, de uma série de outros órgãos, não é um caminho muito simples de entrar.
né? Você precisa conhecer um juiz que te indique ou já tá há um tempo. Aí, se você pudesse falar alguma coisa nesse sentido para os alunos, como é que funciona? A atividade pericial dentro dos processos, ela funciona assim. Quando chega na fase processual de perícia, né, da produção de prova pericial, o juiz ele nomeia um perito, que é um perito da confiança dele. Pelo Tribunal de Justiça, pelo procedimento lá do Código de Processo Civil, o juiz ele nomeia um perito de confiança dele, né? Então, a primeira coisa é que você tem que, para você atuar nessa área, você tem que realmente ter um conhecimento, né? Existe uma lista no Tribunal de Justiça onde os engenheiros eles se cadastram como peritos. O Tribunal de Justiça ele promove um curso de perícia, né? Mas nesse curso ele não vai ensinar nada de engenharia, ele vai ensinar só a forma de como você produzir uma petição, como é que você conversa dentro de um processo com o juiz, né? Porque não é simples. Você tem várias fases processuais. O juiz primeiro ele vai te pedir, né, para você estudar o caso, a viabilidade da perícia. Depois as partes vão falar com você, você vai colocar o seu currículo, vai esclarecer alguma coisa. Então, toda essa forma de como você se comunicar dentro de um processo, né, o curso lá do Tribunal de Justiça ele dá. Então, o que o Tribunal de Justiça exige é que você tenha feito esse curso de perícia, né? E aí ele tem uma listagem que você se cadastra lá. E aí vários juízes eles utilizam essa listagem e solicitam é o DIPEG o nome, né? Divisão de perícias. E aí solicitam essa divisão a indicação de um perito. Então tem lá um rodízio lá e esse órgão dentro do Tribunal de Justiça ele vai indicando, indica um, indica outro, indica outro. Mas isso aí só quando o juiz não tem já o seu perito de confiança, né? E aí o que acontece? O juiz ele vai indicar um perito. E aí cada parte vai nomear um assistente técnico, entendeu? Que também é um engenheiro. Então, assim, existe a figura do perito do juiz, que é o perito que é indicado pelo juiz, e cada parte vai nomear um assistente técnico para poder discutir dentro do processo com o perito, entendeu? Então, quando eu marco uma vistoria, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, eu marco uma vistoria lá com a Petrobras, né? Por exemplo, uma ação lá da Petrobras contra uma empresa lá, qual seja, né? Eu marco a data e eu informo aos assistentes técnicos. Então, a Petrobras ela vai enviar para reunião comigo, para vistoria comigo, um engenheiro assistente técnico da Petrobras. E a outra empresa lá vai mandar também. Então, nós três vamos a campo e nós vamos discutir o problema tecnicamente lá. Entendeu? Então, eu vou fazer uma vistoria, cada engenheiro vai apresentar o seu ponto de vista técnico e a gente ali já começa a argumentação técnica sobre o problema, né? Então, dentro de um processo judicial, existe aí a figura do perito e a dos dois assistentes técnicos, que também é uma atuação que os engenheiros podem fazer, né? Só que é uma atuação um pouco mais complicada de você ser assistente técnico, por quê? Porque a empresa tem que te indicar, ou a pessoa tem que te indicar, né? Então, também você, de novo, tem que ter contatos e tem que ter uma experiência, né? Porque o seu currículo ele vai ser escolhido, alguém vai te indicar como assistente técnico para contrapor, né, o laudo que o perito fizer. Então, você tem que ser de confiança também de uma das partes. Ok, mas era porque é bom para eles entenderem também que tem esse caminho, né? Não é, às vezes o início não seja tão fácil, mas tem um caminho. O Lucas Argolo perguntou, eu vou dar uma resumida na pergunta dele, mas no caso de uma perícia apresentar algum problema de patologia, ele está perguntando como é que funcionaria o procedimento para responsabilização dos profissionais de execução, construção, a partir da perícia feita. Então o processo ele tem 3 fases, 3 provas, né? Que é a documental, a pericial e a testemunhal, não é isso? Nós estamos atuando aqui dentro do processo na produção de provas periciais, né? Na produção de prova pericial, tá? Então, o nosso laudo técnico que a gente vai juntar lá, nós vamos classificar, né? Se for, no caso dele aí que ele está perguntando, é um problema de uma patologia, né? O juiz ele não entende nada de engenharia, então ele nomeia um perito, nomeia a gente lá, né, para atuar e para dizer para ele o seguinte: temos um problema aqui de uma patologia. Que
Que problema é esse? É um problema. Aí o problema se enquadra naquelas tipos de vício, nas espécies que eu coloquei lá. Se vai ser um vício, né? Se aquilo ali é um problema de vício oculto, né? Se aquilo ali é um problema de decrepitude, ou seja, de utilização normal do bem, né? Então a gente vai fazer um laudo e a gente vai mostrar para o juiz o seguinte: olha só, chegamos a essa conclusão. Então, assim, é um problema de vício construtivo. Então, temos um problema aqui de projeto, por exemplo. Então, a gente vai olhar o projeto e a gente vai falar: olha, o projeto da fundação está dimensionado errado, né? Então, nós vamos fazer toda uma análise, todo um estudo daquela fundação e vamos dizer o seguinte: a fundação foi, dando um exemplo de fundação, né? A fundação ela foi dimensionada erradamente. Então, está aqui, mostra no laudo, mostra o que você fez. Ou então, não, foi um problema de execução. Né? Olha só, a parte apresentou o projeto e esse projeto aqui aprovado na prefeitura foi executado, o projeto estava certo, mas a execução não foi bem feita. Então nós temos um problema aqui de vício também, mas de execução. Né? E aí o que o juiz vai fazer? O juiz ele vai pegar o nosso laudo, ele vai pegar as provas documentais que estão no processo, eles vão pegar as provas testemunhais, então de testemunhas, ele vai olhar essas 3 provas e ele vai dar a sentença. Né? É claro que num problema desse de patologia, de um problema de vício construtivo, por exemplo, o laudo pericial é uma peça de maior importância dentro daquele processo. Né? Por quê? Porque por mais que ele traga uma testemunha, um vizinho, uma tia, uma irmã, né, essa testemunha ela vai dizer o quê? Eu ouvia estalos durante a noite. Né? Eu vi... Então ela vai fazer um relato testemunhal de um leigo. Né? Então, dentro de um processo judicial que o objeto da lide é uma patologia, né, o laudo pericial ele tem vamos dizer, uma importância maior, assim, né? Ele está um pouco acima, a prova pericial ela está um pouco acima das outras provas, né? Não que as outras vão ser desconsideradas, mas a prova pericial que o perito de confiança do juiz colocar no laudo dele, né, ela vai ter uma importância um pouco maior. E aí o juiz vai dar a sentença dele baseado nesses três procedimentos, né, judiciais. Ele vai ouvir as testemunhas, ele vai ver o laudo feito pelo perito e ele vai analisar a documentação que foi acostada nos autos e ele vai dar a sentença dele responsabilizando de acordo com o Código de Processo Penal. É isso. Eu acho que respondeu o que o Lucas tinha de dúvida. A gente não tem mais nenhuma pergunta aqui no chat. Então, eu queria agradecer mais uma vez. Era isso. O Lucas está aí, tá ouvindo? Era isso aí, Lucas, que você queria saber? Ele respondeu o que era. Agradeço mais uma vez por você ter participado, aceitado o convite de fazer a palestra. A internet é assim mesmo, não fique preocupado. A gente também em outros momentos teve esse problema. Eu, quando apresentei, tive. E vamos continuar aí com esse contato para ver se mais para frente a gente pensar em outros assuntos, a gente continua falando. Agradecer a todos também pela presença. E dar boa noite a todos e dar por encerrada também essa nossa palestra de hoje. Obrigada. Obrigada, Nassif. Foi muito boa a palestra. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Boa noite.